Então, pessoal, chegando aqui na última questão da nossa revisão, né, para a prova final, é uma questãozinha de áreas também, que diz o seguinte: a questão caiu no Cefet, né, do Rio de Janeiro, diz assim: na figura a seguir, são mostradas todas as medidas em centímetros dos lados de um pentágono PQRST, em que os ângulos P e Q são retos. Então, ele dá aqui, ó, essa figura, uma figura de 5 lados, que é um pentágono. Ele quer saber qual é a área em centímetros quadrados desse pentágono. Pessoal, fizemos algumas questões, né? Eu vou até aumentar essa figura aqui, que a gente vai precisar mexer nela um pouquinho. A gente fez algumas questões com polígonos que a gente não tinha uma fórmula definida para calcular sua área. E a gente viu lá nessas questões, né, que quando isso acontece, a gente tenta separar essa figura em figuras conhecidas. Então, eu vou tentar fazer isso aqui, ó, separando essa figura nessas duas, ou seja, um trapézio, já que esses dois ângulos são retos, né? Esse PT e QR ficam sendo paralelos, né? Porque os ângulos são iguais, os ângulos alternos e internos são iguais. Então, a gente tem um trapézio aqui, né? E um triângulo isósceles aqui, que a gente ainda não conhece todos os lados dele, mas a gente vai ver que dá para a gente descobrir. Então, como que vai ser a área dessa figura? Né? A gente vai dizer que a área do trapézio vai ser a área 1 somado com a área 2, onde a área 1 é a área de um trapézio e a área 2 é a área de um triângulo. Então, calculando desse lado aqui, A1, né, que é a área do trapézio, a área de trapézio a gente viu que a gente calcula fazendo base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, perfeito? Então, a área 1 vai ser a base maior, pessoal, é o segmento PT, vale 8. A base menor é o segmento QR, que vale 2. A altura é o segmento PQ, que vale 8. E o sobre 2 aqui embaixo é o da formulinha. Então, a área 1 vai ser quanto? 8 mais 2, 10, vezes 8, dividido por 2. 10 vezes 8, que dá 80, e 80 dividido por 2 dá o valor da área 1, né? Que é 40 centímetros quadrados. Segura esse resultado que a gente vai utilizar para somar lá na frente. Para calcular a área 2, bom, para calcular a área 2 a gente vai ter um trabalhinho um pouquinho maior. Por quê? Porque a gente está acostumado a fazer área de triângulo com base vezes altura sobre 2. E se a gente fosse usar esse segmento vermelho como sendo a base, a altura teria que ser um segmento aqui, ó, que não foi dado, tá, pessoal? Perpendicular aqui, ó. Essa teria que ser a altura. Não foi dado. Dá para descobrir? Até dá. Mas eu acho que vai dar um trabalho um pouco maior, ok? Então, vamos fazer dessa forma. A gente vai utilizar a base como sendo segmento TR e a altura como sendo esse segmento pontilhado. Então, lembrando, para calcular a área 2, que é a área do triângulo, a gente vai fazer a base do triângulo vezes a sua altura dividido por 2. Qual é o problema? O problema é que a gente não tem nem a base nem a altura. Mas a gente estudou durante o ano uma coisinha chamada Teorema de Pitágoras, que é que a gente utiliza quando a gente tem um triângulo retângulo, né, e conhece alguns lados, algumas medidas dele. Então, repara, fazendo isso daqui, pessoal, traçando esse segmento, né, perpendicular aqui, ó, ao segmento PT, a gente fica com esse triângulo retângulo. Vamos ver quanto que tem aqui as medidas dos lados dele. Repara, aqui nesse segmento que eu vou chamar de MR, né? Ele é paralelo, por aqui ser 90 graus, ele é paralelo ao PQ. Portanto, isso aqui é um retângulo e aqui vale 8. Né? Então, MR vale 8. Olha o que acontece, pessoal. A gente sabe que isso tudo foi dito na questão, tem 8 centímetros. Tudo bem? Mas a gente também sabe, como foi dito, que essa figura aqui, ó, PMQR, era um retângulo. Então, esse lado aqui, ele mede 2. Então, quanto que é esse lado aqui, MT? Bom, se tudo isso é 8 e aqui em cima tem 2, aqui tem que ser 6. Então, olha como ficou esse triangulinho aqui, MTR.
O triangulinho MTR, ele ficou com um lado medindo 8, um lado medindo 6, vou botar aqui, e esse lado que é a hipotenusa. Quanto que tem que ser? Bom, lembra do triângulo pitagórico? Deixa eu colocar ele aqui embaixo, ó, só para a gente visualizar melhor. A gente tem um triângulo pitagórico famoso que é o 3, 4 e 5, né? Mas aqui ele está disfarçado de 8, 6. E quanto que é esse segmento que a gente está precisando? Bom, repara, isso aqui é o dobro de 4, isso aqui é o dobro de 3, então isso aqui tem que ser o dobro de 5, que é 10. Então a base desse triângulo é 10. A gente já sabe que aqui é 10. Tudo bem? Quanto que é a altura aqui? Preste atenção agora, novamente. Se a hipotenusa toda aqui é 10, pessoal, olha, essa metade aqui, metade de 10 é quanto? 5. E a gente tem que esse triângulo é um outro triângulo famoso, que a gente viu que era o segundo triângulo mais famoso do retângulo, que era o triângulo 5, 12 e 13. Então, como a gente repara que a gente tem aqui um lado de 5, a hipotenusa de 13, a altura tem que ser 12, certo? Então, é o que estava faltando, 12. E a gente vai fazer aqui, ó, dividido por 2. Aí 10 vezes 12 dá 120. 120 dividido por 2 dá 60 centímetros quadrados. Para a gente, isso daqui é a medida de A2. Beleza? E aí agora a gente quer calcular a medida da figura inteira. Então a medida da figura inteira, como a gente falou anteriormente, é a soma de A1 mais A2. Ou seja, é 40 mais 60, que dá 100 centímetros quadrados. Tudo bem? Uma outra forma, pessoal, da gente calcular a área desse triângulo, da gente calcular o A2, seria, a gente sempre ia precisar calcular quanto que era essa base, que é 10, e a gente poderia usar a fórmula de Heron, né? Já que a gente ia conhecer esse lado 10, esse lado 13 e esse lado 13. Então, aplicando a fórmula de Heron, a gente ia chegar neste mesmo resultado, que é o resultado da questão, está na letra, cadê? 100 centímetros quadrados, está na letra A. Então, desejo que vocês estudem muito, né? Que entendam, que façam uma excelente prova na final e boa sorte e bons estudos. Valeu!